Olá, pessoal, só um momentinho que eu estou tentando compartilhar aqui a tela. Boa noite a todos. Tentando ver se eu compartilho aqui. Um momentinho. Compartilhou? Um momentinho. Um momentinho. Oi, sua tela já está compartilhada, tá, Aymara? Tá, Pode só botar em tela cheia e começar. tá certo. Pessoal, boa noite, né? Sempre tem aqui um ajustezinho para a gente fazer. Então, pessoal, boa noite. Tudo bem a todos? Gente, então, eu sou a Aymara Collen, né? Sou engenheira ambiental. E venho trabalhando aí, atuando na área de meio ambiente, já há uns 12 anos, né? Sou especialista, tenho mestrado também na área de meio ambiente. E hoje eu vim trazer, né, a temática das tecnologias sustentáveis, né, e finanças verdes. É um tema, assim, bem curioso e bem interessante para o avanço, tá, da economia do nosso país, tá, gente? Então, vamos começar aqui falando sobre essas tecnologias, né, esse conceito de sustentabilidade, né, que é tão assim expressivo e desafiador, né, para todos os serviços, para as nossas atividades sociais do dia a dia, para as nossas atividades é, corriqueiras, para as atividades industriais também, tá? Então, gente, só entrando aqui. Então, gente, ai, gente, só um momentinho, tá? Preciso voltar aqui no celular. Só um momento. Importantíssimo esse tema, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês várias situações interessantes, tá bom? E todas as nossas demandas, né, como eu falei, necessitam dessa tratabilidade e desse olhar, dessa percepção ambiental mesmo na área das tecnologias aí, um mercado, né, inovador, inclusive até nesses tempos que a gente está vivendo, né? Então, gente, nós sabemos aí que nós temos várias legislações, né? Várias legislações, um aparato legal do Brasil é muito interessante, muito expressivo, muito significativo. Porém, a gente sabe da realidade e sabe que tem muita coisa que precisa ser implementada, né? Ações e metas que estão em andamento, principalmente na área, né, dos resíduos e efluentes, que é o nosso foco de hoje, para estar aplicando essas tecnologias, tá? Então, gente, estou trazendo aqui para vocês, né, no cantinho aí, a foto do, deixa aqui, a foto do aterro sanitário de Palmas. Vejam o quantitativo, né, de resíduos que são levados para esse aterro, tá? Então, a fotinha aí está até no meu Instagram, coloquei para ilustrar, para a gente começar a visualizar esse quantitativo aí dos resíduos, tá? Nesse cantinho eu coloquei umas fotos, porque os resíduos causam impactos ambientais, né? Tanto os resíduos quanto os efluentes. Então, gente, nós temos aí um dado bem expressivo da ABRELP, né, que é a Associação Brasileira de Limpeza, em relação a esses resíduos efluentes. Então, nós temos aí 79 milhões de toneladas de lixo por ano, tá? Então, um dado aí de 2018, tá? Outros impactos, né, também ocorrem no solo, na água, na vegetação, no lençol freático. Então, eu trouxe aqui também, do ponto de vista de efluente, né, mostrando
que 110 mil quilômetros de rios estão comprometidos, tá, com a qualidade da água. Por quê? Porque nós temos aí menos da metade, né, do país com estações de tratamento, né, as ETs convencionais. Esses dados, gente, estão no Atlas de Esgoto da ANA, tá? Também de 2018. Então, gente, eu mostrei essa fotinha aí, inclusive até da minha dissertação de mestrado, né? Eu uso ela bastante porque ela mostra o funcionamento de uma ET, tá? E a gente sabe que é uma tecnologia muito bem-vinda, né? Ela consegue realmente tratar, atender as legislações, os parâmetros, né? Para que o efluente possa ser destinado ao corpo receptor, ao corpo hídrico, né? Deve ser, né? O monitoramento e as legislações servem para ser seguidas, tá? E só que essas ETs, né, embora todo o país não tenha, quem não tem, né, destina aí, continua destinando, né, há muitos anos aí, nos mares, no solo, de forma inadequada, nos corpos hídricos também. Então, gente, esse olhar a gente precisa ter, né, de ressignificar, né, esses resíduos. Então, deixar de ser um modelo linear para ser um modelo cíclico, né? Então, o aterro sanitário e a ET são duas estruturas tecnológicas muito eficazes, porém, elas ocupam áreas, né? Então, tem também os impactos, né, de pequeno, médio, grande magnitude, embora esteja tratando esses resíduos efluentes, mas é preciso tornar essa estrutura, essa aplicabilidade cíclica. Então, entram os conceitos de ecoeficiência, de economia circular, tá? E vem aí ressignificando a aplicabilidade, né? A aplicação da tecnologia nesses resíduos, nesses efluentes, tá? Então, gente, olha só, a ET, ela gera, né, um dos resíduos que ela gera é o lodo, né, que é uma biomassa, mas gera o lodo. Então, ela trata, destina o efluente para o rio, certo? E gera esse passivo ambiental, que a gente pode chamar, né, é o lodo. Então, é um material, né, um resíduo desse tratamento, tá? Então, eu vou explicar mais na frente que esse resíduo, né, esse efluente, esse resíduo, ele deixa de ser resíduo e passa a ser uma matéria orgânica. Por quê? Uma matéria-prima, né, que tenha um valor agregado e que pode ter diversas aplicabilidades, como eu vou falar um pouquinho mais na frente, vou colocar o exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Esse nosso tema. Outro subproduto ou produto, né, ou efluente que também é gerado nas ETs é o biogás. Né? Então, assim, existem já muitos protótipos, muitos projetos também nessa área, né? Quem está atuando mais na área ambiental percebe que tem um avanço significativo desse aproveitamento, mas até então, né, ainda precisa evoluir muito. Então, ele é emitido, né, no tratamento do efluente, ele é emitido na atmosfera, então, a importância aí também de não ter, né, os impactos na atmosfera e agregar valor, aproveitando, né, porque é um biogás. Ele já está tratado, né, efluente. Tá, gente? Outra forma também de reaproveitamento de efluente, que eu quero dizer, né, nesse ponto aí, é o aproveitamento das águas cinzas. O que são águas cinzas? Né, são as águas que a gente gera nas nossas atividades rotineiras em casa. Então, aí do chuveiro, da máquina de lavar, certo? E traz também uma economia, né, de água muito grande, cerca de 22% a 60%, depende, né, da residência, da quantidade de pessoas, chega até 80% também, depende muito do uso. E aí, essas águas cinzas, elas podem ser aproveitadas, né, no sistema, no processo produtivo de algum novo material, ou reaproveitada também para fins potáveis e não potáveis. Claro que cada um tem a sua tratabilidade, né, mas economiza, né, água de forma bem interessante, bem significativa de fato, né, economia de recursos naturais. Então, gente, para a gente lembrar, né, o resíduo é diferente do rejeito, tá? Então, o resíduo é o que pode ser, né, reaproveitado, transformado, né, ele tem reaplicado, e o rejeito, ele já perde essa capacidade, tá? Então, nessas barragens, por exemplo, né, de mineração,
de tanta coisa, o rejeito, que são os materiais perigosos, né, são os resíduos perigosos, eles não conseguem ter essa aplicabilidade cíclica, né, essa valorização econômica ambiental, tá? Então, o resíduo tem, né, agora, claro, são feitos estudos para ver, né, as capacidades, as composições de cada tipo de resíduo. Então, gente, como eu falei, né, a gente tem um monte de tipos de resíduo. Temos a Política Nacional aí de Resíduos Sólidos, que traz para a gente essas classificações desses resíduos, né, quanto à origem, né, então, resíduos de saneamento, como eu estou falando, resíduos industriais, né, agro-silvopastorizo, eu vou falar um pouquinho, serviços de saúde, cada um tem a sua classificação. E temos também a NBR, né, 10.004, que fala sobre a classificação, né, desses resíduos quanto ao risco, né, então, resíduos perigosos, inertes, não inertes. Então, às vezes fica muito técnico, mas assim, para a gente entender que tem uma disponibilidade muito expressiva desses efluentes, porque nós consumimos e geramos, né? Tem até a questão dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar. Por quê? Porque você reduz o impacto ambiental e você agrega valor na cadeia produtiva, tanto do produto, de fato, quanto na economia, tá? Eu gosto de colocar essa fotinha aqui também, gente, porque ela mostra, assim, essa diversidade de resíduos que a gente tem, né? Só podem ser aí separados, embora o nosso país não tenha a coleta seletiva de forma completa, né? Mas já existem alguns avanços, e tem cidades que já tem, né? Tem os ecopontos, tem, principalmente, né, também logística reversa, e empresas recicladoras junto com os catadores aí trabalhando e fomentando essa economia verde, né? Essas finanças verdes, é importantíssimo. Então, essas fotinhas aqui, eu coloquei uma de Portugal e uma da Holanda. Vejam aí como é interessante o aproveitamento, né? Porque aí você separa direitinho, vou voltar aqui para vocês verem. Você separa direitinho aí os resíduos, eles já caem numa triagem e já vão ser direcionados para serem reaplicados, né? Reaproveitados, transformados, reciclados. Por quê? Porque existe essa capacidade, né? A composição química deles, cada um na sua especificidade, tem essa potencialidade. Então, gente, como a gente está falando, né, tantas demandas antrópicas, tantas demandas industriais, tantas demandas dia a dia das nossas necessidades, né, do nosso modelo econômico, e aí a gente tem que realmente ter esse olhar, né, para o tratamento, para a aplicação dessas metodologias e aperfeiçoar os processos produtivos, trazendo eles para ser mais sustentável, né? Então, assim, as metodologias, os processos, né, todos têm que buscar esse caráter verde, né, trazendo indústria verde. Inclusive, eu tenho um capítulo de livro sobre indústria verde, depois eu vou colocar à disposição aí, acho que no meu Instagram tem também. Então, gente, é muito importante, né, a questão sobre o ciclo de vida, né, do produto, como eu estava falando. Então, esse modelo linear, ele pega o produto, né, e destina ou um local adequado ou inadequado. Mas, independente disso, ele é linear, né, ele não tem uma economia circular, né, então a gente está atrás da economia circular, que gera esse mercado verde, gera as finanças verdes, tá? E com esse reaproveitamento, né, que é possível desenvolver esses novos produtos. Então, como eu falei, né, a inclusão socioeconômica dos catadores são importantíssimas, eles estão cada vez mais organizados, né, junto às legislações, e realmente eles conseguem ter uma renda, né, e também melhorar toda a cadeia produtiva, como a gente está falando. Gente, essa planilhazinha, né, muito rápida aqui, só para a gente entender. Tem vários tipos de resíduos, né, papelão, metais, só que o plástico, né, inclusive nós estamos até com gravíssimos problemas de microplástico, né, nos mares. Por quê? Porque o microplástico, né, a gente utiliza ele no dia a dia, né, nos nossos produtos de limpeza, de casa, né, nas nossas demandas do dia a dia. E existem as tecnologias que não tratam. Então, o Brasil, gente, é o 4º maior produtor de lixo plástico, tá? Então, ele tem que ser realmente, ter esse olhar de reaproveitamento
tá, dessa reciclagem, porque só está reciclando 1,28%, né, por cento, esse dado aí é de 2019, tá, gente? Então, um olhar que a gente precisa ter para que a gente possa substituir, né, ir substituindo, claro que tudo é um processo, nada do dia para a noite, a gente vai substituindo aí o uso do plástico, né, cada vez mais. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, gente, quando a gente faz essa utilização, né, dos produtos passíveis de serem reciclados, de serem reaproveitados, a gente muda, né, a cadeia de produção, o processo produtivo fica com esse caráter mais sustentável e você fomenta a economia e o mercado, né, de forma verde, né, a gente fala de forma verde, mas é de forma sustentável, porque você reduz, né, a extração, a captação desses recursos naturais e passa aí a economizar, de fato, né, é a questão da ecoeficiência. Então, gente, olha que legal, outros tipos de resíduos, né, os resíduos agro-silvopastoris, né, agrícolas, então tem uma infinidade aí, tem esse dado aí da Organização Mundial aí, de Alimentos, né, da FAO, que fala o quê? Olha a expressividade, a disponibilidade da nossa produção mundial de resíduos agro, né, resíduos agro-silvopastoris ou agroindustriais, estão atingindo aí 1,3 bilhões de toneladas, tá, gente? Então, aí, vindo da avicultura, né, das florestas plantadas, das culturas, das monoculturas, tá? De vários tipos, várias fontes. Então, gente, aqui também um outro exemplo, né, que é focado na cana, mas a gente pode aproveitar, tem um aproveitamento expressivo, a geração expressiva de resíduos da palha, né, e do bagaço na cana para fins energéticos, né, eles podem ser autossustentáveis na própria indústria, mas também não conseguem usar todo o resíduo, né, então pode ter também outras aplicabilidades, tá? Então, gente, vejam um exemplo aqui do que eu estou falando, desse aproveitamento da tecnologia de fato, né? A Coca-Cola, ela fez a parceria aí com a Holanda, né, uma startup bioquímica chamada Avantium, né, Avantium, e o que eles fizeram? Eles estão utilizando, né, os resíduos agro, né, resíduos de plantas, de florestas plantadas, para fazer plástico vegetal. Então, são embalagens, né, feitas com resíduos, né? Então, até coloquei aí, ó, uma biorefinaria que vai fazer a decomposição aí de milho, trigo, resíduos, né, dessas culturas, e a previsão para implantar no mercado é agora 2023, tá? Aí eu coloquei uma observação que eu quis falar, porque agora a gente tem novas legislações aí para licitação e pregão sustentável, onde só vai contratar empresas, né, que tenham esse caráter de sustentabilidade, reaproveitamento de resíduos, de biodegradabilidade, tá? Então, gente, a questão do plástico aí, né, a substituição ao fim do plástico é um exemplo, né, substituindo e utilizando os resíduos agro, tá? Outro exemplo, né, que saiu tem 2 dias atrás, coloquei aqui para a gente atualizar, mostrando aí, né, uma legislação que entrou em vigor agora, dia 1º de julho, sobre não poder, né, jogar mais fora no lixo os resíduos de alimentos, tá? Então, tá mostrando aí, na reportagem, né, eu coloquei no cantinho aí da Conexão Planeta, né, na região da costa norte americana, né, Vermont, acho que é Vermont o nome da cidade, tá? E aí a notícia fala assim, se o resíduo faz parte de algo vivo, como uma planta ou um animal, ele não pertence ao aterro sanitário, ele deve ser cíclico, né, então repetindo, né, ele deixa de ser aquele movimento linear e passa a ser cíclico, incorporando aí no mercado e gerando emprego, são vários valores agregados que a gente sabe que a viabilidade existe, né, e as pessoas, mas tem viabilidade? Tem, porque a pessoa vai fazer o plano de negócio dela, né, dentro da realidade dela. Então, a viabilidade é uma coisa, assim, muito dinâmica, muito volátil. E ela é definida nesses processos, né, de gestão mesmo empresarial, ou até mesmo doméstica, né, de serviços. Então, gente, o que é importante também? Por que eu estou falando tudo isso, tudo isso? Porque o nosso país precisa muito desenvolver a questão da propriedade intelectual, industrial. Então, esses novos produtos feitos por esses resíduos, eles podem ser registrados, né, como patente, com várias modalidades, modelo de utilidade, tem várias utilidades aí
que podem ser feitas, tá? Então, é uma bioprospecção, né, que você faz dos resíduos, né? Claro, o nosso foco é resíduo, mas pode ter outras aplicações. Mas os resíduos, o que você pode fazer? Utilizar, fazer novos materiais, tá? E estar registrando, né? As indústrias podem fazer isso, os pesquisadores, os empresários, os microempreendedores podem estar registrando seus novos materiais, aplicando tecnologias. E, como tem o caráter ambiental, pode ser, né, escolhida as patentes verdes, tá, gente? É bem interessante. Então, é assim, a produção de novos materiais a partir de resíduos efluentes. Vou dar o exemplo aqui mais na frente agora, e vocês vão ver. Então, gente, vejam aí, ó, o Brasil, com todas as dificuldades, né, ainda tem a ecoinovação aí, utilizando aí as patentes verdes, já tem várias registradas aí, é um dado de 2016, tá? Só para mostrar. Então, gente, várias aplicações, várias tecnologias disponíveis, né? Claro, tem que ter investimento na pesquisa, no empreendedorismo, né? Na iniciativa privada, no setor público, mas vejam aí, ó, várias rotas tecnológicas, né? Que são as tecnologias que podem, meios de aplicar e produzir novos produtos, e claro, né? A energia renovável, os biocombustíveis, tanto sólido como gasoso líquido. Vou mostrar aqui. Gente, olha que legal, né? Um exemplo. Então, esse trabalho nós estamos fazendo aí na pesquisa científica, na faculdade TOP, tá? Estamos utilizando resíduos de construção civil para fabricar, produzir tijolos, né? Ou blocos ecológicos, que a gente chama. Ah, mas por que isso é interessante? Né? Porque a gente está aproveitando resíduos de construção civil. Olha só o quantitativo que a gente gera. Então, esse dado atual aí, de 2019, da Abrecon e do Ministério do Meio Ambiente, mostra que são gerados quase 300, né, toneladas de entulho diariamente no país, né, por pessoa aí, né, que os RCC, resíduo de construção, RCC, viu, gente? Resíduo de construção civil. Ele é gerado aí por dia, mais ou menos, uns 520 quilos, né, por habitante dia, tá? Então, veja como cresceu, né, o dado de 2017, eram 122, né, quase a metade, 122 mil toneladas de resíduo, então era quase a metade, tá? Então, utilizando aí, gerando emprego, gerando novos materiais, claro, gente, tem que ter um estudo mecânico, né, físico-químico, né, para testar, os tijolos estamos testando, mas já vimos a viabilidade por meio, né, dessas aplicações. Então, gente, para finalizar aqui, né, meu último slide, vou mostrar aqui um pouquinho também de reaproveitamento de resíduos pelas rodas tecnológicas urbanas e agro. Veja, os resíduos você pode transformar numa fração sólida, né, um carvão, né, uma lenha ecológica, né, ou um biocombustível sólido, ou um biocombustível líquido, né, uma fração oleosa. Então, pelas rodas tecnológicas, você pode sim gerar esses novos materiais, tá? E registrá-los, né, para ter esse avanço na economia, nas finanças verdes, que o nosso país tem tanta potencialidade, né? Então, realmente requer aí, é uma área muito atrativa e requer aí da gente estar avançando todos esses aspectos que eu falei. E aí, quero agradecer, né, claro, toda essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre as minhas pesquisas, sobre esse avanço, né, sobre essa percepção, essa visibilidade que eu tenho, e estou à disposição, e agradecer a todos, né, muita gente para agradecer, todos os colaboradores, todos os organizadores desse evento grandioso, tá bom? Muito obrigada, tá aí, né, os meus contatos, tá bom, pessoal? Estou à disposição, obrigada.